Es por todo ello, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 400 y 401 del Código de Justicia Militar, que el Tribunal, por unanimidad, falla. Condenando al Teniente General Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas. O conceito de justiça de transição, ele emerge da ciência política, no direito internacional, nessa fronteira entre ambos, no começo dos anos 90, para, de alguma maneira, conceitualizar experiências que já tinham acontecido em vários momentos durante a história da humanidade. Alguns autores vão dizer que já tinha experiência de justiça de transição na Grécia Antiga, entre mudanças de governo, na França napoleônica, vão usar esse conceito para descrever o que houve no pós-apartheid na África do Sul, para as ditaduras do Cone Sul, para os regimes fascista, nazista europeus, para as transições do leste também europeu no pós-socialismo real, enfim. É um conceito um tanto plástico e elástico que começou a ser utilizado e desenvolvido nesse momento para dar conta dessas experiências de mudanças entre regimes que foram caracterizados por violações de direitos humanos, geralmente regimes autoritários, ou caracterizados como regimes autoritários, para situações de democracia liberal, de maior participação popular, de maior transparência no exercício do poder, ou mesmo situações, transições de guerras, de conflitos civis para regimes de paz. Então a gente pode dizer de maneira bastante simples, esquemática, de que justiça de transição são as medidas políticas e jurídicas que os Estados nacionais podem assumir, podem implementar, depois de uma mudança de contexto de graves e sistemáticas violações de direitos humanos. Geralmente o Estado, que deve ser o garantidor do direito, e ele se torna então o violador, então é preciso, depois desses momentos, que se trabalhe uma série de dimensões socialmente, uma espécie de uma terapia política, usando muito do direito nesse processo, para poder fazer com que a população retome uma confiança cívica no Estado, nas instituições, no judiciário, e se possa retomar uma certa coesão no tecido social que foi perdida depois de um período de grave polarização e de violações de direitos humanos amplas e bastante profundas. Então a ideia da justiça de transição é justamente ter um olhar retrospectivo, olhando para a experiência do passado e de alguma maneira reparando essas violações que foram feitas, reparando tanto as vítimas diretamente como toda a sociedade no seu conjunto, e um olhar mais prospectivo de fazer com que, através dessa experiência do passado, fazer um aprendizado para que no futuro isso não se repita novamente. E é materializado naquele lema muito conhecido que é lembrar para não repetir. É a ideia de que a gente não pode, depois de momentos tão traumáticos, fingir que nada aconteceu, mas justamente olhar para isso e não virar a página antes de lê-la, né? Olhar, ler, aprender, fazer um juízo crítico daquilo e aí sim poder caminhar no sentido de construção de um regime de paz, de uma democracia mais inclusiva. Então, a justiça de transição, ela se organiza por 5 eixos básicos para fazer essas tarefas todas, que são bastante pretensiosas. Uma dimensão é a da reparação, é a ideia de que você tem que pagar indenizações e reparar situações que foram de prejuízos causados às pessoas, né, os danos que foram causados às pessoas que foram perseguidas ou tiveram seus direitos violados.
Uma segunda dimensão, que é a da memória, a ideia de você homenagear pessoas que tiveram na resistência, de você não homenagear pessoas que foram envolvidas com as violações de direitos humanos, você construir uma memória coletiva plural, ainda que numa série de batalhas e disputas dessa memória ela nunca é una, mas você de alguma maneira privilegiar uma memória comprometida com os direitos humanos e com os valores democráticos. Uma terceira dimensão é a dimensão da verdade, e as comissões da verdade são uma das mais conhecidas formas de se buscar o esclarecimento histórico e o que aconteceu nesses períodos. Uma terceira dimensão, quarta, perdão, já é a da justiça, que é você perseguir e processar penalmente, sobretudo, mas também civilmente, administrativamente, os responsáveis pelas violações de direitos humanos. E, por fim, a reforma das instituições, né? A ideia de que esses regimes autoritários, eles atravessam todo o Estado e que é preciso, portanto, trabalhar também para que as instituições mudem não só em sua estrutura, mas também a sua cultura política mesmo, para que possa se ter uma cultura mais democrática dentro do Estado.